Olá, pessoal. Eu gostaria de passar alguns pontos importantes e relevantes da história da educação, da disciplina História da Educação para vocês. Gostaria muito que vocês compreendessem, planificasse toda a disciplina que vocês até agora fizeram exercícios, trabalharam com isso tudo, né? Nós vamos falar da Idade Média à modernidade. É possível entender todo o texto de forma mais acessível a vocês, que é esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Então vamos começar a falar da Idade Média, né? Durante toda a Idade Média, a educação era predominantemente controlada pela Igreja Católica, né? E a partir daí eram feitas essa educação em mosteiros, em catedrais, tudo acontecia ali como centro de aprendizagem, né? Onde apenas os monges, os clérigos, a grande, né, elite da época é que estudavam. Eles estudavam teologia, filosofia e latim, correto? Na Idade Média surgiram vários tipos de educação. A educação monástica e estatal e catedral, surgiu depois a escola palatina estatal, também a educação cavalheiresca, a educação muçulmana, a própria educação universitária, todo vindo da Idade Média até que aos poucos foram surgindo todas essas educações. Ou seja, o poder da igreja na época era que dominava a educação. E a Idade Média, ela envolveu toda a Europa, sabendo que durante a Idade Média, ela vai desde a queda do Império Romano e vai até a invasão de Constantinopla. O importante é entender que entre o século V e o século XV, tudo isso se passou, né? E a educação, como era acessível apenas à minoria privilegiada, à grande elite, os filhos da nobreza e do clero é que estudavam ali, nos grandes mosteiros. É importante identificar dessa época até o movimento das cruzadas, que era um movimento militar que partia da cidade, da Europa, e iam até Jerusalém para manter o domínio cristão da época. Então era tudo baseado no domínio mesmo de tudo isso. E não havia um sistema educacional. Muito pelo contrário, um sistema educacional formal não havia, como a gente conhece hoje, ok? Aí, com o tempo, né, nós já vamos falar um pouquinho agora, logo dando continuidade, ao renascentismo. O renascentismo marcou um período importante da revolução intelectual, na Europa, por exemplo. Então, sempre partindo da Europa, obviamente, né, gente? E ressurgiu o interesse pela arte, pela ciência e também pela humanidade. Com o renascentismo, as ideias humanistas começaram a ganhar destaque e ela promovia a valorização e o conhecimento. Quanto mais isso acontecia, mais obras clássicas surgiam, principalmente as grego-romanas. Importante identificar também nessa época a respeito da universidade que teve início as ideias da Universidade de Bolonha, que ela oferecia uma educação mais abrangente. Aí foi em Bolonha que surgiu outras disciplinas importantes, como o direito, a matemática e também a própria medicina. E partindo dessa ideia do renascentismo, é aí que você imagina, com Leonardo da Vinci, a figura do homem vitruviano, que é a figura que vocês viram no texto. Então começa-se aí o interesse pela arte. No entanto, que a ênfase do Leonardo da Vinci chamou a atenção da figura do homem, da importância do corpo. E a partir daí, então, a ideia, como por exemplo de Aranha, Maria Lúcia Aranha, em 2006, escreve uma frase onde chama atenção, né, no seu livro de História da Educação, em 2006, ela chama atenção para prevalecer que o renascentismo é uma fase que privilegia todas as ações humanas. Então ela foi uma fase muito importante, apesar
do fortalecimento ainda da burguesia, mas o crescimento da divisão do trabalho. Surge aí várias ideias já de se dividir o trabalho em fases de departamentos de trabalho mesmo, divisão de trabalho. Então é importante a questão da manufatura, partir toda do renascentismo. Com isso, então, houve uma outra reforma que foi muito importante também para a educação, para a história da educação, que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi liderada por Martim Lutero, e quando ele começa a pensar num outro tipo de ver a educação, ele retira da educação cristã essa ideia e pensa-se numa educação para todos. Lutero já para pensar que ele já faz uma reforma protestante, ele sai da Igreja Católica e entra para a Igreja Protestante, onde a educação aí, apesar de abranger também a questão da arte, ele também vem com a criação de escolas primárias. Ele vem já imaginando que a leitura podia se basear nas escritas da própria Bíblia. Isso fortaleceu demais um novo tipo de escola. Então, dentro da Reforma Protestante, vem se falar de uma organização educacional. Essa organização educacional é um período muito importante porque se fala da organização que se tinha os jesuítas na época lá atrás, quando, 1500, o Brasil foi descoberto. Quando tinha uma organização dos jesuítas que eles chamavam, que eles também educavam pela fé cristã, eles também pensavam numa organização, e a organização deles chamava-se Ratio Historium, que era um documento, uma organização de como se ia passar a educação para todos nós. Então, na época de Lutero, foi-se falado da importância desse material dos jesuítas, que se tinha uma organização escolar. Esse movimento, então, se produziu em cima da própria Bíblia, que tinha a sua língua vernácula e que também poderia alfabetizar todos dentro da escola primária, que com as ideias de Lutero houve a criação das escolas primárias, Luzuriaga é um autor que também trabalha com essas ideias de história da educação e que ele coloca que a Reforma Protestante criticava a Igreja medieval e ela propunha textos religiosos, que a Bíblia poderia dar essa ideia também com textos para ter uma educação de melhor qualidade. Depois de tudo isso, é bom lembrar a importância da Revolução Francesa de 1789, que marcou o fim do domínio da Igreja Católica na educação. E os Estados Unidos, ele começa a ter a sua autonomia cada vez maior na época, porque ele surge com a independência dos Estados Unidos, E nessa época da Reforma Protestante, a gente lembra que vinha-se ali um espírito cada vez mais otimista, que era o iluminismo, que foi se chamado também um século de luz, que aonde se tinha o poder da razão. Então você sai daquela ideia de que o povo deveria ter acesso à educação, à escola primária, entra com o iluminismo, quando o iluminista, no século XVIII já, chama a atenção e enfatiza a razão, a ciência e a educação como ferramentas importantes para o progresso. O iluminismo, então, é um século mais otimista, é um século de luz, é um século onde muitos filósofos iluministas chamam a atenção de que há uma importância muito grande para a razão, para a ciência e para a educação. Desses filósofos, que surgem em 1742 aproximadamente, é Rousseau, que fala da importância da amizade, da compreensão, e ele se une a outros filósofos iluministas e pensam aí uma ideia de se ter uma educação mais reflexiva. Olha que legal isso tudo, A partir, você veja como que a educação
sistemática, né? Ela vai vindo de umas ideias, partem para as outras e surgem outras. E aí nós chegamos à Revolução Industrial, vamos na educação moderna e chegamos na contemporânea. A Revolução Industrial, que a gente pode chamar de uma revolução muito importante para o século da época, né? Que nós vamos chegar até o século XIX, e que ele trouxe mudanças significativas para a educação. Por quê? Porque houve uma mão de obra mais crescente, mais adequada para atender às necessidades da indústria. Então a indústria necessitava de uma mão de obra cada vez mais eficiente, traziam essas pessoas para os cursos técnicos, as ideias dos cursos técnicos, a pós-graduação e especialização, partindo desse contexto em muitos países, visa-se a ideia, então, de se ter habilidades básicas de leitura e de escrita. Isso se faz, então, a importância entrando a aritmética, trazendo novas ideias para a educação, e aí no século XX, aí expande a educação, expande a tecnologia que nós estamos até hoje, buscando esse advento da tecnologia digital, né, que ela revolucionou toda essa parte da educação, chegando até nos nossos dias, numa educação até mais contemporânea, mas que veio do século XVIII, né, através da Revolução Industrial, e chegou até o século XXI agora. Lembrando que a educação moderna, 1453 até mais ou menos 1789, esse século foi do século XV ao século XVIII, né, que você parte pelo iluminismo, chegando até a Revolução Industrial, a importância da Revolução Industrial até o século XIX, que trouxe todas essas ideias, chegando até na contemporânea agora. Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês entenderem o contexto da história da educação, fazer leituras mais abrangentes, que é esse o nosso objetivo. Isso aqui é um apanhado geral de todo o conteúdo. Eu espero que vocês gostem, tá? Um grande abraço, estudem para a prova, venha ser um aluno eficiente das FIGs, das Faculdades Integradas de Jaú, no curso de Pedagogia. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês, ok?